O que as Escrituras falam sobre cegueira espiritual? Convido a vocês a lerem comigo o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 8, que diz o seguinte: Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Essas palavras foram ditas pelo profeta Isaías há mais de 2000 anos atrás, mas se encaixam muito bem nos dias atuais, pois as pessoas vivem o seu dia a dia conforme os seus próprios pensamentos, conforme os seus próprios desejos e vontades. As pessoas têm olhos, mas não querem enxergar. Não querem enxergar a realidade que está por trás de tudo o que estamos vivendo. Vamos ler agora o livro de Mateus, capítulo 15, versículo 14, que diz o seguinte: Ignorem os fariseus. Eles são guias cegos. E se um cego guia outro, os dois cairão no buraco. Os fariseus eram os doutores da lei na época do Messias. E eles colocavam regras que eles mesmos estabeleceram para as pessoas. Isto é, eles colocavam seu próprio pensamento, seus próprios desejos no lugar do Criador, para que as pessoas obedecessem aquilo que eles impunham. Eles eram cegos, pois negligenciaram a verdade e a vontade do Criador. Então, o Messias vira para os seus discípulos e fala: os fariseus são cegos, não liguem para eles. Como pode um cego guiar outro cego? Se os dois estão cegos, os dois cairão no mesmo buraco. E não é isso que acontece hoje em dia? Vários líderes religiosos guiando as pessoas para o abismo. São cegos guiando outros cegos, que colocam a sua credibilidade e a sua fé em pessoas que são falhas, porque todas as pessoas estão em pecado. O único que deve ser seguido é o Messias, pois somente através do Messias podemos chegar até o Pai. Agora vamos ler o livro de Isaías, capítulo 44, versículo 18, que diz o seguinte: Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. As pessoas não sabem e não entendem nada quando escolhem seguir os seus próprios desejos e as suas próprias vontades. Por isso, as suas mentes estão fechadas e não conseguem entender. As pessoas acabam deixando de questionar e deixando de crescer, tanto intelectualmente quanto espiritualmente, porque se tornam cegas pela sua própria vontade. Agora vamos para o livro de Jeremias, capítulo 5, versículos de 20 a 21, que diz o seguinte: Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo: Ouve agora isto, ó povo insensato e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouves. Mais um versículo deixando claro que o povo, quando exalta o seu próprio eu, se torna
insensato, sem coração e, pela sua própria vontade, tendo olhos, não consegue enxergar a realidade. Vamos agora para o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, que diz o seguinte: Então eu te aconselho que compre de mim ouro, que foi purificado pelo fogo, para que você possa ser rico. Compre de mim roupas brancas, para que assim seja vestido e não envergonhado pela sua nudez. Compre também colírio, para colocar nos seus olhos, para que possa ver. Compre também colírio, para colocar nos seus olhos, para que possa ver. Mais uma vez, vemos a orientação do Criador para que as pessoas pudessem se arrepender dos seus erros, deixassem o seu eu de lado, para que seus olhos voltassem a enxergar. Essa foi uma carta enviada para a igreja de Laodiceia. Uma igreja que, segundo as Escrituras, está morna a ponto de ser vomitada. As pessoas que escolhem viver segundo os seus próprios desejos e vontades, como já foi dito antes, acabam ficando cegas espiritualmente. Agora vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: No caso deles, Satanás, que no original grego é Ha-Satã, que é o Deus desse mundo, cegou as mentes daqueles que não creram, para que não possam ver a luz das boas notícias da glória do Messias, o qual é a imagem exata do Criador. Esse mundo jaz no maligno. A partir do momento que as pessoas decidem viver o seu próprio eu, estão vivendo segundo a vontade do inimigo do Criador, sendo que deveriam estar seguindo os ensinamentos e guardando os mandamentos do Criador, para que assim não vivessem uma cegueira espiritual. As pessoas que vivem segundo as suas próprias vontades vivem uma cegueira espiritual. Há muito tempo atrás, havia um homem cego, mendigo, que morava na cidade de Jericó. Em certo momento de sua vida, esse homem perdeu a sua visão. Pessoas com deficiência física, naquela época, eram pessoas consideradas amaldiçoadas pelo Criador, e com isso eram excluídas da vida normal em sociedade. Esse homem chamava-se Bartimeu, e ele tinha uma fé que um dia ele voltaria a enxergar. Certo dia, o Messias foi até a cidade de Jericó, e a notícia de que o Messias havia chegado lá se espalhou por todos os cantos. Com isso, formou-se uma grande multidão. E esse som da multidão atraiu os ouvidos de Bartimeu, que percebeu que algo estava acontecendo. Até que ele teve certeza de que era o Messias que estava passando. Quando ele percebeu que a multidão se aproximava dele, ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Em meio àquele grande som daquela grande multidão, o clamor de Bartimeu chegou até os ouvidos do Messias. E o Messias teve misericórdia de Bartimeu e pediu para que o deixassem aproximar dele. Bartimeu, quando começou a clamar e queria se dirigir ao encontro do Messias, ele
exerceu a fé dele, pois ele esqueceu de todos os problemas que ele tinha, não ligou para o que as pessoas ao redor pensavam dele, o que poderiam fazer para afastá-lo daquela multidão. Bartimeu, num salto, levantou-se e foi em direção ao Messias. Chegando perto dele, foi-lhe perguntado: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: quero tornar a ver. E o Messias respondeu para ele: a tua fé te salvou. A fé de Bartimeu teve como resultado a cura, pois imediatamente Bartimeu voltou a enxergar. Sabe qual foi a primeira coisa que Bartimeu enxergou? O rosto do Filho do Criador. Bartimeu começou a partir dali uma nova história, pois ele passou a seguir o Messias, o seu Salvador. Podemos tirar várias lições dessa história. Muitas pessoas puderam enxergar de perto aquele milagre. E com certeza ficaram em sua cabeça pensando se realmente aquele homem era o Messias, porque ninguém normal poderia fazer um milagre como aquele. Podemos tirar a lição que Bartimeu, como eu já disse, exerceu a sua fé. Muitas vezes tem pessoas que estão deixando de ganhar bênçãos ou alcançar bênçãos por falta de fé. As pessoas querem que as bênçãos caiam do céu, sendo que devemos dar o primeiro passo. Outra lição muito importante que podemos tirar dessa história, que muitas vezes as pessoas não percebem, é que Bartimeu podia estar cego fisicamente, mas Bartimeu não estava cego espiritualmente. Porque Bartimeu reconheceu aquele homem como sendo o descendente de Davi, que viria e estabeleceria o seu reino pela eternidade. Isso é uma lição muito importante, porque há um grande engano no nosso meio. As pessoas pensam que Salomão recebeu autoridade para construir o templo, sendo que na realidade não era Salomão o descendente prometido a Davi. O descendente prometido era o Messias, o Filho do Criador, que viria e estabeleceria um reino que duraria para sempre. Até porque o reinado de Salomão acabou, o templo foi destruído, e na época do Messias o templo tinha sido reconstruído. O reino que o Messias irá estabelecer quando voltar a essa terra para salvar os seus escolhidos durará para sempre. Bartimeu, então, ele era cego fisicamente, mas não era cego espiritualmente. Os cegos espirituais eram as pessoas que os rodeavam. Os cegos espirituais eram as pessoas que o rodeavam, pois elas não tinham amor ao próximo, pois queriam o afastar da multidão e não queriam que ele se aproximasse do Messias. Julgavam como amaldiçoado, como uma pessoa impura, sendo que na realidade a fé daquele homem era muito maior do que toda aquela multidão. Filho de Davi. Se o Messias não achou ruim dele chamar
ele dessa forma, serviu de testemunho para todas aquelas pessoas que viram a operação daquele milagre. O templo que existia naquela época não era dedicado ao Altíssimo. Não era para existir. Como disse o Messias, o verdadeiro templo de habitação do Altíssimo somos nós. Cada um de nós. Nós somos templo da habitação do Espírito do Altíssimo. Bartimeu começou a partir daquela cura, daquele momento, daquele exercício daquela fé que ele teve, passou a ter uma nova vida, passou a reescrever uma nova história. Você já pensou como você tem vivido? Será que você está cego espiritualmente? Como você vai saber se você está cego espiritualmente? Observe o seu dia a dia. Quais são os seus hábitos? Quais são os seus atos? O que você tem visto? Nós devemos ocupar a nossa mente com coisas edificantes. Coisas que vão nos levar mais próximo do comportamento da vontade do Criador. Somos aquilo que nós vemos, ouvimos, nos alimentamos. Que essa mensagem possa tocar o seu coração através do Espírito do Criador e você possa começar a enxergar, se ainda não enxergava. Deixemos de ser cegos espirituais e passamos a viver uma vida de fidelidade, de temor, em obediência ao Criador. Então, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Até um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações.